Bem-vindo ao Opinionated aqui na i24 News em inglês. O programa que desafia consensos, analisa os eventos que moldam o nosso mundo e traz as opiniões dos nossos convidados. Para a consideração de vocês, o público espectador, eu sou seu apresentador, Benjamin Anthony, CEO do Instituto Miriam. Hoje tenho o prazer de receber o colunista de opinião do New York Times, Bret Stephens. Seu recente discurso sobre o estado do povo judeu no mundo desafiou os ouvintes a examinarem a melhor forma de responder à dura realidade. Que, como ele mesmo disse, nós, o povo judeu, temos a honra de sermos odiados. Em seguida, serei acompanhado no estúdio por Dan Perry, ex-chefe da AP para o Oriente Médio, Europa e África, para bater um papo sobre um ou dois dos assuntos do dia aqui em Israel. E com isso tenho o prazer de receber Bret Stephens. É bom te ver de novo, Ben. Hoje eu quero falar sobre a sua apresentação na 92 Street Hebrew, seu discurso na 92 Street YA. E lá você mencionou de forma muito clara que você acredita que temos a honra de sermos odiados. E eu queria começar te perguntando, houve algum momento específico, já que temos visto esse aumento constante e alarmante do ódio aos judeus, o que te fez perceber que todos nós, de diferentes coletivos e vertentes da diáspora e do judaísmo israelense, compartilhamos a honra única de sermos odiados? Na verdade, isso me ocorreu no dia 8 de outubro, quando presenciei, como jornalista, uma manifestação na Times Square, basicamente comemorando o massacre do dia anterior e as pessoas na manifestação. Tudo me pareceu como pessoas que provavelmente tinham diplomas avançados em humanidades e tinham uma expressão de êxtase no rosto. E eu senti então que, essencialmente, uma constelação de pessoas desprezíveis dos pérfidos, o que eu chamei no meu discurso de pérfidos, despóticos, hipócritas, cínicos e insanos. Estavam entusiasmados com o massacre de judeus. Acho que foi aí que a ideia surgiu em mim. E então, uma das coisas que você prescreveu, ou você prescreveu várias coisas, mas havia um fio condutor, que era esse. O povo judeu, como você disse, talvez devesse aproveitar esse momento para parar de se importar e começar a construir suas próprias instituições. Agora, o primeiro-ministro Netanyahu foi muito criticado aqui em Israel. Você provavelmente vai se lembrar por ter feito um discurso no qual ele mencionou a ideia de que Israel precisa se tornar uma nação espartana, uma nação essencialmente que se sustenta sozinha. Queria saber como você diferencia suas propostas disso, ou seja, que os judeus criem suas instituições, inclusive a mídia. Eu adoraria ouvir mais sobre como você acha que eles podem fazer isso, a mídia judaica, a imprensa judaica, mas sem cair na armadilha de se tornarem isolados e fechados. Eles não devem eliminar esse aspecto do povo judeu, que é oferecer comentários sociais vigorosos além dos muros da comunidade. Bem, minha lembrança sobre o comentário do primeiro-ministro é que ele quis dizer isso de forma um pouco mais ampla e que a citação sobre Esparta foi tirada de contexto. O que eu penso é que dezenas, se não centenas de milhões de dólares no mundo judaico hoje são dedicados ao que considero uma tarefa essencialmente sem esperança, que é combater o antissemitismo. As pessoas vão gostar ou não vão gostar dos judeus, e eu acho que há muito pouco na chamada luta contra o antissemitismo que realmente faz diferença. Eu acho que o povo judeu pode fazer é basicamente replicar o que o Estado de Israel fez, que é depender dos seus próprios recursos. Construir sua própria identidade, criar um senso de orgulho e significado e transformar a identidade judaica em um ponto central de identidade, afiliação e paixão. Sabe, uma das diferenças entre Israel e os judeus americanos é neste momento. Quero dizer, Israel é o grande centro da criatividade, resiliência e orgulho judaicos. É como o sol em termos do que significa a vida judaica. Aqui nos Estados Unidos enfrentamos uma situação muito diferente, na qual muitos jovens judeus, especialmente jovens judeus americanos, vão para lugares como Colômbia. Eu vejo as imagens dos protestos nos campi na sua tela. Tem um senso muito fraco do que significa sua identidade judaica, além do fato de que os judeus foram vítimas no Holocausto. E quando você não tem uma ideia positiva do que a vida judaica deveria ser,
Não surpreende que você baseie sua identidade em um sentimento de vitimização. O propósito da vida judaica não é replicar uma história de vitimização, é acabar com uma história de vitimização. E, portanto, os judeus precisam caminhar em direção a uma visão muito mais positiva do que a vida judaica pode ser. Só para te dar um exemplo, Ben. A grande maioria dos pais judeus não manda seus filhos para escolas judaicas porque a maioria dessas escolas são inacessíveis e não estão facilmente disponíveis. E mesmo assim, filântropos judeus estão gastando centenas de milhões de dólares ou dezenas de milhões de dólares colocando anúncios no Super Bowl que não fazem diferença nenhuma. Então, vamos mudar o foco dos esforços judaicos para construir uma visão muito mais forte e positiva da identidade judaica. Além de Tikkun Olam e da lista de Schindler. Sim, sinceramente, concordo totalmente com você. Uma das organizações sobre as quais você falou durante aquela apresentação, embora tenha sido na sessão de perguntas e respostas que seguiu suas observações preparadas, foi a ADL, e isso obviamente causou um vai e vem dentro da comunidade judaica nos Estados Unidos. Sobre as virtudes ou a falta de virtude que se deve atribuir ao trabalho da ADL e sua eficácia. O que realmente fez você decidir apontar organizações específicas e por que a ADL em particular? Isso aconteceu de forma meio casual. Após minha palestra, houve uma sessão de perguntas e respostas com o rabino David Ingber, que perguntou: o que você faria com organizações como a ADL? E eu acho que, um pouco de forma leviana demais, na verdade, muito leviana, eu disse que eu a desmantelaria. Na verdade, a ADL tem funções que são realmente úteis. Relatar incidentes de antissemitismo nos dá uma visão clara de como as coisas pioraram. Amigos meus me dizem isso. A ADL trabalha com as autoridades policiais nos Estados Unidos para rastrear potenciais antissemitas violentos antes que eles tenham a oportunidade de agir. E eu acho que tudo isso eu deveria ter sido muito mais claro. Eu não deveria ter sugerido que tudo isso precisa acabar. Mas na medida em que a ADL simplesmente está no trabalho de tentar condenar Tucker Carlson, Candace Owens ou alguns dos nossos outros grandes antissemitas aqui nos Estados Unidos, ou facilitadores do antissemitismo, acho que eles são, para ser sincero, é pior que inútil. Quero dizer, essas pessoas, esses antissemitas, são pessoas que, de certa forma, se alimentam da condenação de grupos como a ADL. Eu não acho que isso realmente sirva aos propósitos de uma vida judaica próspera aqui nos Estados Unidos. Construa escolas, construa acampamentos de verão, envie adolescentes judeus para Israel, dê a eles um censo, envolva-os nos debates nacionais. Em vez de pedir para que sejam fervorosos sionistas ou antisionistas, coloque-os no fluxo da vida judaica. Isso ainda não está acontecendo o suficiente. Vou apenas comentar rapidamente, Ben. 100 anos atrás nos Estados Unidos, havia uma comunidade sueco-americana próspera em lugares como Minnesota, com igrejas luteranas suecas, jornais em sueco, e isso desapareceu completamente. E se a comunidade judaica americana não tomar cuidado, esse será o destino que vai recair sobre ela, pelo menos fora dos seus elementos mais ortodoxos. Eu acho que isso seria uma tragédia para os judeus, seria uma tragédia para os Estados Unidos. Então precisamos mudar de rumo para garantir que esse não seja também o nosso futuro. Irmão, quero te fazer duas perguntas, se me permite. A primeira é, desde 2007, depois de palestrar em inúmeras universidades nos Estados Unidos, eu já alertava o establishment judaico-americano sobre o aumento do ódio aos judeus nas universidades. E que 15 anos depois, aqueles indivíduos que eram ativistas no campus, seriam os representantes eleitos, estariam na mídia, seriam os formadores de opinião. Pouquíssimas pessoas reconheceram o perigo sobre o qual eu estava alertando abertamente. Sempre foi assim, e eu acho que esses 15 anos são agora, é hoje. E eu digo que o estudante de quem você está falando é Zoran Mamdani. Na época teria sido alguém que era um estudante de graduação na Bowdoin College ou até mesmo um estudante do ensino médio. Exatamente emblemático do que eu estava alertando e o exemplo paradigmático disso. Então, o que eu quero saber é, ao mesmo tempo, eu estava me encontrando com pessoas no Yad Vashem. A ADL estava fazendo algo semelhante ao dizer, olha, a ameaça ao povo judeu-americano por si só está realmente em declínio. Nós vamos universalizar nossa declaração de missão. Nós vamos ser, no caso do Yad Vashem,
Um órgão de vigilância para genocídios, relatórios sobre genocídios em qualquer lugar e em todo lugar, não exclusivamente sobre o genocídio contra os judeus durante o Holocausto. Para a Liga Antidifamação, tornou-se um órgão de vigilância contra o ódio em geral, não só para judeus. Eles estavam cegos para as ameaças que estavam a caminho. Você acha que o establishment judaico-americano, sejam essas organizações que mencionei ou outras, vai se levantar neste momento? Você deu um aviso muito claro e uma orientação. Na sua opinião, eles vão responder a isso? Bem, sabe, vamos ver. E quero dizer, a Liga Antidifamação realmente avançou em uma direção positiva, no sentido de que não está mais tão focada em uma missão universalista. E ela voltou, sob o comando de Jonathan Greenblatt, à sua missão original, que era combater o antissemitismo e não lutar contra todo tipo de ódio, onde o antissemitismo é apenas um deles. Componente. Mas sabe, o problema que temos aqui não é simplesmente o aumento do antissemitismo. O problema que temos é o surgimento de um conjunto de ideias que eu chamo de adjacentes ao antissemitismo, certo? Então, se você acredita em interseccionalidade, isso não é em si uma ideia antissemita, mas tende quase inevitavelmente a levar a conclusões antissemitas. Se você acredita nessa ideia chamada privilégio e que privilégio é algo ruim, e a ideia de privilégio substitui a noção antiga de sucesso americano, você vai perceber que vai acabar indo em direção ao antissemitismo. Simplesmente porque a comunidade judaica teve muito sucesso aqui nos Estados Unidos. A luta necessária é realmente no campo das guerras culturais mais amplas. O que o povo judeu pode fazer de certo é simplesmente, em todos os aspectos da vida judaica, ser excelente, fazer o nosso próprio caminho. Eu cito o grande compositor judeu, você sabe, Philip Glass, que diz, sabe, quando não há espaço, quando não há lugar à mesa, construa sua própria mesa. E Israel é o grande exemplo de um povo judeu que construiu sua própria mesa. Devo destacar isso. O fato mais surpreendente dos últimos 2 anos e meio, em que Israel não está apenas sujeito a guerras em tantas frentes, mas também a tanta calúnia no mundo todo, é ver a economia israelense continuar prosperando, ver empresas continuarem vindo comprar unicórnios israelenses e startups, ver a Bolsa de Valores de Tel Aviv atingir patamares inéditos. É porque o país está tomando decisões por si mesmo, independentemente do que o resto do mundo pensa. E não busca o amor do mundo, ficando cada vez mais indiferente ao seu ódio. E eu acho que isso tem muito a ver com algumas das boas decisões que vocês conseguiram tomar aí em Jerusalém e Tel Aviv. Essas decisões não dependem de Israel ou dos judeus vencerem o concurso de popularidade de alguém. Bem, Brad Stevens, muito obrigado. Vamos torcer para que suas recomendações sejam seguidas com o tempo. Da próxima vez que houver um candidato antissemita concorrendo à prefeitura de Nova York, que 33% dos judeus não acabem, de forma confusa, apoiando esse indivíduo. Sempre aprecio conversar com você. Obrigado por destacar a mudança de mentalidade que a comunidade judaica americana precisa. Isso é para nosso benefício e espero que volte ao Opinionated no futuro. Obrigado. Ficarei muito feliz, obrigado. Juntando-se a mim, agora no estúdio, está o ex-chefe da AP para o Oriente Médio, Europa, África e outros lugares. Dan Perry. Dan, bem-vindo ao Opinionated. Obrigado por me convidar. Então, Dan, quero conversar com você sobre a entrada que vimos da autoridade palestina na faixa de Gaza. Queria saber o que você pensa sobre isso. Lembre-se de que havia 2 objetivos de guerra, como você sabe. Um era trazer os reféns de volta, o outro era derrubar o Hamas e impedir que eles representassem uma ameaça para nós em qualquer momento no futuro. Sempre houve o compromisso de que a autoridade palestina não participaria da próxima fase em Gaza. Eu sempre achei que esse objetivo não declarado era imprudente, porque a realidade do mundo em que temos que viver é essa. Nos territórios palestinos, as 3 opções são ocupação israelense, ocupação total e, portanto, a administração de uma população hostil, Hamas ou a autoridade palestina. O argumento de vários porta-vozes do governo sempre foi que a autoridade palestina é ruim por vários motivos. Eles flertaram com o ridículo ao afirmar em algumas ocasiões que a autoridade é ainda pior do que o Hamas. Um pouco tragicômico, a verdade é que há coisas erradas com a autoridade. Minha analogia seria que a autoridade é como uma perna quebrada, ou talvez as 2 pernas quebradas, o que ainda é melhor do que um tumor fatal. A autoridade
faz parte do guarda-chuva internacional, busca legitimidade e boas relações com Israel até certo ponto. Está em uma situação onde pode ser exercida pressão. Você conhece a Constituição criada pela Autoridade Palestina? Qual é o principal objetivo dela ao governar esse novo enclave? Que isso seria entregue facilmente após a queda de tantos soldados nossos. Você claramente insinua algo, não sei se leu ou teve a chance de fazer isso. Mas, antes de tudo, a Autoridade Palestina afirma ativamente que Jerusalém é sua capital e continua dizendo que uma entidade palestina. Se isso viesse a acontecer, se fosse convertido de um fantasma para a realidade, na minha opinião, Deus me livre que vejamos uma situação dessas, é isso que está escrito. O Estado compromete-se a preservar seu caráter religioso, proteger lugares sagrados islâmicos e cristãos, bem como seu status legal, político e histórico. Medidas para alterar seu caráter ou identidade histórica são nulas segundo o direito internacional, você notará isso. Nenhuma única palavra sobre o caráter judaico, o que parece uma organização que tem uma profunda inimizade com a nossa existência, o caráter judaico. Inclusive em Jerusalém, que é outra parte da Constituição, está declarado de forma muito aberta: Jerusalém será a capital de um Estado palestino. Ok, você sabe quantos dos países árabes ao redor são governados como democracias com constituições que são vinculativas? 0? Por que a Palestina seria a primeira? Estou analisando o mundo real. Bem, espere, o Estado da Palestina atualmente não existe. Seria o primeiro, então, para responder a sua pergunta. Porque é isso que o Conselho de Paz está buscando realizar. Está dizendo que uma autoridade palestina governará um Estado contíguo, Judéia, Samaria e a faixa de Gaza, que, aliás, você não pode criar sem dividir Israel do norte ao sul. E em seu cerne haverá uma Constituição e convenções democráticas. Essa é a resposta para essa pergunta. Por isso não espero que nada disso aconteça na vida real, onde vivo. Pelo menos você tem só escolhas ruins e precisa optar pela menos pior. Pode ler a Constituição o quanto quiser. Minhas 3 opções são Hamas, ocupação permanente que enfraquece Israel como Estado judeu e democrático, ou esperar trabalhar com o menos imperfeito dos meus interlocutores palestinos atuais. Israel está estacionado dentro da faixa de Gaza agora, até a linha amarela. Eles não estão ocupando o povo de Gaza. O povo de Gaza está além da linha amarela, é lá que estão. Eu não vejo que exista qualquer ocupação, e se houvesse uma ocupação, eu diria que ela é completamente justa e apropriada, especialmente depois do que aconteceu em... O desarmamento do Hamas, na situação atual, sem o desarmamento do Hamas, Israel estaria completamente dentro de seus direitos de manter, na prática, uma zona de amortecimento muito grande entre uma área governada pelo Hamas e Israel propriamente dito. Eu não chamo isso de ocupação. Na verdade, eu acho que se Israel se preparar para derrotar o Hamas, como precisa fazer, e ainda não conseguiu fazer, acredito que poderíamos ver uma realocação voluntária em massa dos habitantes de Gaza. Não acredito que as únicas opções sejam ocupação ou retirada, permitindo a autoridade palestina. Só por praticidade, gostaria de perguntar, pois você sempre menciona isso, você acha que a autoridade palestina deveria renunciar a essa Constituição antes de qualquer discussão séria sobre eles assumirem o controle de Gaza? A Constituição hoje é um fantasma, como você chama o Estado palestino. Eu não focaria em como retardamos a guerra. Não é complicado. Benjamin, assim como você, desejo um mundo perfeito na minha realidade e gostaria de salvar vidas agora. E, aliás, a insistência em encontrar uma solução perfeita para a questão de quem vai governar os palestinos é o que prolongou a guerra. Provavelmente, cerca de 1 ano e meio além do que precisava ser, custou a vida dos reféns. Se você fala sobre a segurança do povo judeu, eu lembraria a você e a todos os outros que a autoridade palestina estava nos matando e nos explodindo até que nós nos isolamos dela por meio da barreira de segurança. Só depois disso eles renunciaram e só depois disso eles renunciaram à violência. Eu não tenho fé de que eles possam controlar o Hamas, eu não tenho fé de que eles possam ser um governante eficaz dentro da faixa de Gaza. Eu, pessoalmente, acredito que não era esse o resultado esperado. Centenas dos nossos soldados caem e morrem lutando contra o Hamas em Gaza. E dezenas dos nossos soldados perdem seus membros, seus braços, suas pernas lutando contra o Hamas dentro de Gaza. Não para um resultado em que o enclave seja entregue, como eu disse. Muitas dessas mortes e sacrifícios poderiam ter sido evitados há 1 ano e meio ou mais, especialmente após a morte de Sinwar, com resultado parecido. Porque eu estava prevendo o tempo todo que, no final, depois de passar tempo suficiente, o mundo... Na verdade, os Estados Unidos obrigaram Israel a aceitar um acordo de fim de guerra pelos reféns, o que ocorreu.
Mas se isso tivesse sido feito antes, teríamos que encerrar muito mais coisas. Eu não acho que a guerra foi prolongada indevidamente. E eu realmente espero que a integração da autoridade palestina em Gaza não aconteça. Acho que existem opções melhores. Dan Perry, obrigado por vir ao Opinionated. Sei que vou te chamar de volta. eu adoraria voltar. Rico. Não. Mudando de assunto, há quase 20 anos comecei uma série de palestras universitárias que me levou a fazer mais de 450 apresentações em campus após campus. Encontrei tanto estudantes quanto professores anti-Israel fortemente contrários à própria existência de Israel. E assim começou meu alerta às comunidades judaicas americanas sobre o rápido aumento do ódio aos judeus que estava envenenando o inferno acadêmico dos Estados Unidos. Eu os exortei a reconhecer essa citação. Os estudantes de hoje serão os formuladores de políticas de amanhã. Em 10 a 15 anos, serão representantes eleitos e líderes de pensamento. E eles estão sendo educados em ambientes que são hostis a Israel, até mesmo hostis aos judeus. Fim da citação. Zoran Mamdani é um desses antigos estudantes. E aqueles 10 a 20 anos depois dos quais falei na época, bem, é exatamente onde estamos hoje. Mas também reconheço outra coisa, a ligação irrefutável entre um Israel forte e uma diáspora judaica segura. Uma coisa que deixava os antissemitas relutantemente frustrados era perceber que, enquanto Israel, o país, estivesse seguro, os judeus da diáspora nunca seriam tão sem lar ou tão sem lugar quanto nossos perseguidores historicamente precisam que suas vítimas sejam. Como aprendi nos campi, o ódio contra os judeus da diáspora já existia muito antes de 7 de outubro, mas estava latente, apenas esperando para atacar e devorar, ou pelo menos enfraquecer a vida judaica na diáspora como a conhecemos agora, depois de 7 de outubro. Esse ódio passou de furtivo a encorajado, e eu, infelizmente, não fiquei nem um pouco surpreso enquanto Israel cambaleava nas cordas do ringue heptagonal em que lutava. Os antissemitas, salivando, raciocinaram que, se o Estado judeu estava pronto para ser destruído, talvez, só talvez, o povo judeu pudesse estar sujeito ao mesmo destino. E assim, estimulados pela situação de Israel, eles perseguiram estudantes judeus, incendiaram nossas sinagogas, assassinaram nossos fiéis e nos crucificaram no tribunal da opinião pública. Eles nos atacaram quando estávamos fracos e vulneráveis. E nesse sentido foram exatamente como Amaleque. E eles já se aproveitaram e devoraram convenções extremamente importantes da vida judaica na diáspora. Mas o perigo com o qual devemos lidar hoje não é que o ódio aos judeus se tornou descarado, e sim que aqueles que propagaram esse ódio antigo agora sabem que podem espalhar seu preconceito sem medo de penalidade ou punição. E, pior de tudo, como demonstrou a eleição de Mamdani, os que odeiam judeus agora entendem que seu fanatismo pode muito bem ser recompensado positivamente, inclusive nas urnas. Agora, soltos como estão hoje, livres de qualquer norma social, não podemos prever até onde esses predadores irão. O que me faz voltar àquela linha que conecta o que acontece em Israel ao que ocorre em todo o mundo judaico. Existe uma carta que Israel deveria jogar imediatamente para conter a calúnia dos odiadores globais de Sião? Independentemente dos esforços de qualquer conselho de paz, Israel precisa vencer de forma conclusiva a própria guerra que desencadeou esses horrores, e essa guerra ainda está longe de ser vencida. Israel deve destruir o Hamas dentro de Gaza, não apenas porque o Hamas é um inimigo que merece apenas a destruição completa, mas porque a segurança absoluta do nosso Estado é um pré-requisito absoluto para enfraquecer aqueles que nos perseguem no exterior. Não se enganem, eles seguem o nosso exemplo. Eu digo, nós os conduzimos de volta para a escuridão. As comunidades da diáspora realmente não querem conhecer uma existência judaica na ausência de um Estado judeu forte. Eles já tiveram um vislumbre e isso foi suficiente. É melhor continuarmos avançando rumo à vitória e isso conclui este episódio do programa. Junte-se a mim na próxima semana para mais opiniões.